Vamos dar início ao nosso trabalho? Leitura de harmonização do livro Endereço da Paz. Texto escolhido. Número 32. Solução. Se você procura a solução adequada aos seus problemas, não ouvide o grande remédio do trabalho, doador de infinitos recursos, em favor do progresso do homem e da humanidade. Seu cérebro vive cheio de perguntas? Trabalhe e o serviço conferir-lhe-á respostas exatas. Suas mãos permanecem paralisadas pelo desânimo? Insista no trabalho e o movimento voltará. Seus braços jazem fatigados? Confie-se ao esforço novamente e a ação simbolizará para eles lubrificante preciso. Nos unamos em prece. Elevemos um pensamento de paz e harmonia na busca dos nossos bons mentores espirituais. De Jesus, nosso Mestre Maior, a quem nós pedimos toda luz e inspiração aos nossos corações, e nós possamos assim, em seu nome, em nome de Francisco Valdomiro Lawrence, nosso patrono, iniciar os trabalhos desta noite. Que assim seja. Mãos Unidas, do livro Mãos Unidas, Entendimento com Jesus. Entendimento com Jesus, lá no item 36 deste livro. Livro, aliás, que nós temos à disposição aqui na nossa livraria. Vale a pena dar uma olhadinha, só pelo título já se justifica esse livro. Já faz nós ficar com vontade de tê-lo ao alcance das nossas mãos. E lembrando também que é a palavra de Emmanuel. E Emmanuel, quando fala, vai direto ao coração. Ele sabe chegar na nossa alma com uma expressão límpida e extremamente simples. Consegue fazer com que nós voltemos-nos para dentro da nossa essência, daquilo que nós somos em realidade. Seres espirituais em evolução, em mais uma experiência na Terra. E Emmanuel é muito prático no momento de nos mostrar soluções, caminhos. E aqui ele nos sugere o nosso entendimento com Jesus. Todos podemos realmente dialogar com Jesus através dos seus ensinamentos. Nos mostra Emmanuel que não é aquela expressão que às vezes nos deixa espaço suficiente para uma interpretação dúbia, incompleta. Entregar-se a Jesus, seguir Jesus, como se fosse simples, apenas o ato de aceitação e pronto. Nós precisamos muito mais do que isso, nós precisamos alimentar a alma dessas ideias. E o caminho é o entendimento, a busca da compreensão da sua mensagem. Fazer com que ela tenha um significado mais completo e mais verdadeiro para nós como seres espirituais em evolução. Os ensinos de Jesus não é uma carta mágica em que se leu, se está salvo. Tem nas mãos, está salvo. Nós precisamos entrar dentro do entendimento desta mensagem. Buscar para dentro de nós, para a nossa alma, este ensinamento. Jesus não veio nos salvar como um passe de mágica. Ele veio nos ensinar qual é o caminho da salvação. Como fazer, servindo-nos de guia e modelo a ser seguido. Não é algo que, entregando-se a Jesus, está tudo resolvido. Se fosse assim tão simples, todos nós já estávamos salvos. Mas nós precisamos trabalhar a nossa alma e nenhum roteiro é mais completo, mais verdadeiro e mais eficiente
do que os ensinamentos de Jesus. Precisamos então todos realmente, para dialogar com Jesus, estar em seu contato, é estudar a sua mensagem, fazendo com que ela se torne clara, compreensível e aplicável na nossa vida, na nossa prática diária, naquilo que nós queremos realmente ser como seres espirituais. A fim de que se descortinem os caminhos da paz e da iluminação espiritual. Porque é isso que nós buscamos. É disso exatamente que nós precisamos. Abastecermos-nos da paz que nos dá a lucidez suficiente e a iluminação espiritual. Este é o caminho que nos leva aos ensinamentos de Jesus. Quando nós conseguimos adentrar esse entendimento e fazer com que ele se transforme na nossa realidade, nas nossas características, do nosso proceder, nós vamos conseguir construir a nossa paz. A paz que nós tanto precisamos. Porque a paz não é eliminar os problemas. Porque eles fazem parte da nossa vida. Graças a Deus nós ainda temos os nossos problemas. Porque eles fazem com que nós não nos estagnemos e nós precisemos reagir diante de todas as circunstâncias. Os problemas permanecerão, aqueles inevitáveis pelo menos, porque grande parte, a partir do momento que vamos evoluindo e que vamos aprendendo, nós resolvemos. Mas aqueles outros que vão chamar a atenção para novos passos, para novas caminhadas, para novos aprendizados. Esses vão ser a oportunidade de nós construir a nossa iluminação espiritual. Desde que nos adaptemos ao Senhor e não tentar adaptá-lo a nós. Ele é o nosso modelo e guia. Nós temos que nos moldar àquilo que Ele espera de nós. Nós temos que fazer com que o nosso proceder esteja iluminado pela sua mensagem, pelo seu ensinamento. E não tentar trazê-lo para dentro do meu reduto, para que ele faça as coisas que eu quero, que eu preciso ou imagino precisar. Aqui é que nós começamos a errar. Quando queremos fazer com que Jesus, com a espiritualidade, com que Deus, com que o presidente, com que o governador do estado, com que o padre, o bispo, faça as coisas conforme o meu interesse. Sem perceber que, na verdade, o erro grande que faz com que nós nos percamos está dentro de nós. E não no proceder de alguém, de algo, do que quer que seja. O grande erro está muito mais e sempre, se não sempre, na nossa incapacidade ainda de resolver as nossas questões. Quando nós soubermos olhar para dentro de nós e enxergar a origem do problema, metade do problema já está resolvido. Ou ao menos encaminhado. Porque resolver é uma eternidade. A grande maioria dos nossos problemas nós precisaremos de toda essa vida e talvez ainda de mais algumas para conseguir realmente resolvê-los. Então, adaptemo-nos ao que Jesus nos ensina, sem tentar fazer com que ele se adapte a nós. As palavras do vocabulário serão as mesmas da experiência comum, como sempre fez Jesus, no seu falar simples, adequado, paralelo com aquilo em que ele, no meio em que ele vivia. Quando falava com os pescadores, ele falava da rede, da pesca, do peixe. Quando ele falava com os camponeses, ele usava a expressão própria dos camponeses. Buscar a ovelha perdida. Expressões simples, do dia a dia. Embora a profundidade que ele conseguia fazer na sua mensagem, as expressões, os vocábulos eram normais para aquele povo que precisava ouvi-lo. No entanto, o sentido surgirá essencialmente diferente.
vai ter a sua própria característica, porque não é as palavras a forma de falar, mas a essência, da onde sai esse ensinamento e ao que ele nos propõe. Aqui está a grande diferença do ensinamento de Jesus. Ele não precisava de expressões, de discursos perfeitos. Ele precisava tocar o coração, a alma do indivíduo. Lembrando aquele quadrinho da internet que circula nas redes sociais? Quando tocar uma alma, toque com alma. Era isto. Era o que Jesus sempre fez. Jamais usando expressões robustas, grandiosas, expressões simples do dia a dia. Mas a essência do que ele dizia estava guardada para toda a eternidade, para quando formos espíritos perfeitos, lá no nosso futuro, aquelas expressões ainda serão válidas, porque não é a palavra, mas a essência que conta. E Jesus conseguiu fazer isso, e é isso que nos ensina Emmanuel agora. O sentido se virá essencialmente diverso, porque terá esta característica, por mais expressões simples que sejam. Exaltemos os grandes vultos da inteligência da Terra, que se caracterizam pelo elevado gabarito da inteligência e da virtude, que aliás temos muitos, e que se perdem no orgulho e na vaidade. Mas também poderíamos fazer uma belíssima lista daqueles que serviram ao progresso da humanidade pela sua inteligência. Os grandes vultos a serem venerados, a serem respeitados pela grande mensagem, pela grande contribuição que trouxeram para nós, nas várias áreas do entendimento, do conhecimento, da evolução de nós como humanidade. Louvemos esses grandes vultos, ouçamos-os, sigamos os seus exemplos, exaltemos os grandes vultos da Terra, que se caracterizam pelo elevado gabarito das suas virtudes. O Cristo, entretanto, acrescentará que serão eles efetivamente bem-aventurados se forem humildes de espírito. E quando nós fazemos essa referência aos grandes vultos, não precisamos ir até eles. A nossa prática também, porque por menor que seja, também temos um pouco de inteligência a ser distribuída, a ser exemplificada, a ser explorada. Não esqueçamos nunca da base de todas as virtudes, que é a humildade. Nenhuma virtude se tornará virtuosa realmente se não for com esta base. A base da humildade, de saber onde estou e qual é a minha tarefa, por menor que ela seja. Isso chama-se humildade. Então esses grandes vultos terão que revestirem-se da humildade, que é a base de todas as outras virtudes, porque elas se perderão caso não tiverem essa base firme em que se apoiar. De que vale uma maravilhosa inteligência, um grande nível de conhecimento e de capacidade de convencimento e de ação, se ela não está servindo ao próximo para a exemplificação do amor e das grandes virtudes? Ali é que entra a necessidade da virtude. Lembremos-nos do nosso Humberto Garay, que esteve aqui conosco no nosso mês de outubro, nas nossas palestras especiais. Há 3 domingos atrás, quando fez a sua fala, ele nos citou o exemplo desta grande inteligência da humanidade, essa mente com uma capacidade tão grande. Benjamin Franklin. Lembram que ele nos contava, que ele consta lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. No prolegômeno, aquela mensagem que vem subscrita por vários espíritos de grande inteligência que contribuíram com Allan Kardec, com a codificação da doutrina espírita. Entre eles está lá Franklin, que é Benjamin Franklin, que está presente, portanto, na codificação espírita. Ele dizia em uma prece que muitas vezes repetia, pedindo a Deus
para preservar-lhe e fortalecer-lhe na inteligência, para que esta inteligência que lhe vinha do Pai maior servisse para que ele pudesse contribuir com todos os outros filhos seus. O uso da inteligência, no bom sentido da expressão, para que ela contribua com a evolução de todos nós. E ele conseguiu, porque ele tinha essa noção de que sua inteligência só era grandiosa e válida porque estava inspirada no mais alto. E tinha a característica da humildade e da boa aplicação. Falaremos acerca da libertação. Adiantará o eterno benfeitor, o nosso mestre maior, que alcançaremos isto desculpando e esquecendo todas as ofensas que se nos fazem. Porque todas as vezes que nós nos prendermos ao que dizem por aí, ao que falaram de mim, eu estarei dando asas ao azar, prendendo-me àquele conceito que às vezes nem é real. E eu sei que não é. Mas eu me deixo dominar pelo medo, pela angústia, pelo desgosto. E deixo-me perder. Então, neste momento, eu terei que ter a coragem de abrir mão do meu orgulho, da minha vaidade, e aceitar o outro, mesmo com as suas falhas. Desculpá-lo, porque nós sabemos que também falhamos, e não é pouco. E que, portanto, as pessoas falham. Mas mesmo falhando, elas estão caminhando para a sua própria evolução. E se nós não perdoarmos a elas pelas suas falhas, pelas suas agressões, pelos seus erros, pelas suas infelicidades, nós estaremos nos prendendo naquilo que nós condenamos, e é por isso que está nos magoando. E eu condeno, mas estou ligado e dando alimento àquele sentimento. Um contrassenso. Porque se eu reprovei nele, eu tenho que deixar de lado e abandonar esta preocupação. Alimentar a minha alma de algo que seja bom, proveitoso, inclusive para esta criatura, inclusive para ele. Desculpá-lo de todas as ofensas que se nos faz. Porque a ofensa fala muito mais de quem ofendeu do que aquele a quem ele dirigiu esta ofensa. É verdade. A psicologia nos explica isso, como é que funciona. Vamos olhar lá. Que o que eu faço com direção a alguém fala muito mais de mim do que dele. E se eu falo de alguém, esta fala diz muito mais de mim próprio do que da pessoa a quem eu dirijo esse comentário. Nós temos que prestar mais atenção a tudo que nós falamos, o que nós verbalizamos. Perdoando-as não apenas 7 vezes, mas tantas quantas vezes se fizer necessário. Perdoar sempre. Não é 70 vezes 7. 70 vezes 7 é uma expressão que significa até sempre. Continuar perdoando. Perdoar sempre. Porque quem não perdoa, admite e aceita para si o peso, a carga daquilo. Nós precisamos então perdoar, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Reportar-nos-emos às lutas e aos problemas que a todos desafiam nas trilhas do aperfeiçoamento e da evolução. Há problemas, mas nós não podemos deixar de evoluir por causa dos problemas. Os problemas foram feitos para serem resolvidos, ou ao menos bem administrados. Eles não podem estagnar a nossa evolução. Então, se os nossos problemas, as nossas aflições nos desafiam na trilha do aperfeiçoamento e da evolução, a resposta de Jesus
Apenas nos dirá então Jesus que apenas no exercício constante da paciência é que conquistaremos a nossa própria alma. Paciência, compreensão, dar tempo ao tempo. Não há o que o remédio do tempo não resolva. E isso é paciência. A paz, a ciência da paz. Da paz dentro de nós. Quem não tem paciência não suporta a vida, não suporta as cargas que a vida nos traz. E nós passamos por momentos, às vezes, que exige de nós uma paciência sem fim, a chamada paciência de Jó, que seja, porque nós precisamos superar as questões que se nos apresentam, todas elas. Comentaremos a necessidade de poder. Aqui não se expressa, não se diz necessariamente o grande poder, o poder de mandatário, de grande vulto. Não. O nosso poder sobre nós mesmos. O poder sobre as nossas coisas, sobre a nossa própria vida, se faz necessário. Ele nos dirá que disporemos de semelhante recurso através da cruz. Nós alcançaremos a paciência, por exemplo, quando suportarmos ou aprendermos a suportar o peso da nossa própria cruz, dos nossos próprios sofrimentos, dos nossos próprios pesares. Ela que nos fará forte o suficiente para ter o poder que precisamos. As nossas cruzes, as nossas dores, os nossos problemas, são eles que nos ensinam a ser forte, a vencer. E aí, criar o poder que tanto precisamos. Ou, mais claramente, pela aceitação dos nossos conflitos e obstáculos, que os temos, que faz parte da nossa realidade. Não tem como nós vivermos sem conflitos, vez por outra. Quando nós não temos, alguém nos apresenta. Quando nós não temos problemas, alguém nos cria. E nós temos que saber administrá-los. E os nossos conflitos e obstáculos não podem ser obstáculos para a nossa evolução espiritual, edificando com eles o melhor que esteja ao nosso alcance. Os nossos pesares, as nossas dores, terão que nos transformar em algo melhor. Caso contrário, não terão cumprido a sua tarefa e precisaremos duplicá-los, os problemas, os conflitos, as aflições, para que a nossa alma aprenda com eles, para que a nossa cerviz aprenda a dobrar-se quando necessário. Porque é assim que nós vamos aprendendo. É isso que os nossos sofrimentos, as nossas dores nos ensinam. E nós temos que ter a paciência e a humildade de aprender com eles. Referir-nos-emos aos que nos perseguem e injuriam. Perdoai os vossos inimigos. Porque se não perdoar os vossos inimigos, não estamos fazendo nada mais do que os próprios fariseus faziam. Perdoar o inimigo quer dizer nunca buscar a revanche e a vingança, mas a paz e a compreensão de que eles falham, que estão errando, mas também estão evoluindo tal qual nós. Todas as vezes que precisarmos compreender alguém que nos injuria, que nos persegue, vamos nos lembrar que nós também precisamos ontem, muito pouco tempo atrás, na outra vida, ter de alguém a compreensão e o perdão. É inevitável que falhemos, mas é inevitável que evoluímos também. Então, nós vamos nos referir aos que nos perseguem e nos injuriam. Acentuará o excelso amigo que nos compete colaborar em tudo, em todo o reajuste da harmonia e da segurança, orando pela tranquilidade e pelo progresso de todos eles, por pior que eles sejam, por mais amargo que seja para nós, nunca o revide. E sempre a compreensão, sempre a paciência, sempre a misericórdia, sempre a paz interior, o amor acima de tudo.
Quando nós estivermos plenos de amor, nada disso vai nos atingir e não precisaremos do exercício do perdão, porque não chegará até nós. Estaremos num outro plano. E é esse o caminho que nós precisamos trilhar. Plenos de amor, jamais seremos vítimas das falas, das injúrias, das agressões de quem quer que seja. Acentuará o nosso excelso amigo que nos compete colaborar em todo o reajustamento e harmonia desses que nos agridem e rezar pela tranquilidade. É muito aliviador da nossa alma quando aprendemos a orar por aqueles que nos ofendem, por aqueles que nos têm por inimigo. Mesmo porque, se nós alimentarmos a sua inimizade, ele será mais ódio e mais rancor em relação a nós. E enquanto nós direcionamos expressões de amor e de paz em direção a este, ele vai abrandar-se e não nos agredirá mais. Mesmo porque ele verá que a sua blasfêmia, a sua agressão já não está mais surtindo efeito, ele vai ter que achar outro foco ou aprender a amar. Esta é a direção da boa prece. Quando nós fazemos com que não tenha reflexo em nós nada que nos venha em forma de agressão, de injúria, ou o que quer que seja. Precisamos construir em torno de nós uma áurea de paz e de tranquilidade, para que ela se transfira, inclusive, para estas. Solicitaremos, talvez, posições destacadas nesse ou naquele setor da vida, qualquer parte, por menor que seja, mas em todas as circunstâncias, nós ansiaremos por esta condição de destaque. Observar-nos-á ele, o grande mestre, que o maior no reino de Deus será sempre aquele que se fizer servidor de todos. Se queremos destaque, nos diminuamos. Sigamos lá para o fundo da sala, para o último lugar na mesa. Conforme nos ensina o mestre, quando ele usa essa expressão é para mostrar, não se colocar em destaque para que não ser diminuído pelo dono da festa quando ele chegar e dizer, perdoe-me, mas desocupa esse lugar que eu preciso botar tal outra pessoa aqui. E tu tem que se humilhar e ir lá para o fundo da fila. Enquanto se você estiver lá e ele notar que você não ocupou um lugar de destaque, mas precisa e merece, ele vai trazer-te mais para frente. Porque é assim que as coisas se arranjam. Então nos dirá o maior de todos, que o maior será aquele que se fizer menor e servidor de todos. Em Obreiros da Vida Maior, livro da série André Luiz, nos conta André Luiz que quando se preparava a equipe dos obreiros para vir ao vale da dor e do sofrimento na busca daqueles que precisavam de ajuda, estava formada a equipe, eram várias equipes, todas de aproximadamente 5 ou 6 irmãos, se preparavam para descer às paragens da terra, da crosta terrestre, para vir exercitar a sua tarefa. Foi convocado um mentor maior, classificado pelos seus companheiros como o rei da assistência. Dado a sua folha corrida, nomina-o André Luiz de Albano Metelo. E Albano Metelo foi chamado então para um discurso, uma fala de estímulo, de conforto, de encorajamento a esses grupos que destinar-se-iam logo a seguir a buscar as zonas do sofrimento para a orientação daqueles que precisavam de auxílio espiritual. Diz ele, mas que, diz Metelo, que ele também fez como nós fazemos. A nossa ânsia, a nossa busca pela nossa evolução, cortando os vínculos com todos e com tudo que era inferior, degradante, que impedia a sua evolução espiritual. E estamos certos, e ele considerava-se certo,
E quando ele começou a abrir mão de todos esses interesses humanos, gozos, sensações mundanas, e começou a galgar a evolução, a montanha da evolução, dado um espaço da sua evolução, da sua ascensão, olhou para trás e viu o vale estendido, uma verdadeira guerra por prazeres, por nulidades, por materialidade entre encarnados e desencarnados que disputavam tudo. E ele sentiu-se, de certo modo, feliz de ver que já tinha superado isto. E ao olhar para esse vale, ele notou que um grande sol iluminava todo o vale. E que estrelas desciam do céu, luminosas, na direção daquele verdadeiro sol que iluminava as veredas do sofrimento, do ranger de dentes, da dor, da disputa infeliz. E ele perguntou ao seu mentor, que o acompanhava, que o orientava, e ele disse, simplesmente, o mentor de Metelo disse a Metelo: o Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. E não disse mais nada, porque tinha pressa de seguir também para aquele vale de dor e de sofrimento, de inferioridades, auxiliar a Jesus na tarefa da orientação, do resgate. Não podia perder tempo, e seguiu. E então aquele choque de realidade, que nada vale a nossa evolução, tudo que aprendermos, se não servir para aqueles que vêm na nossa retaguarda. Aqueles que ainda precisam do pouco que já temos. De nada vale o grande conhecimento espírita para nós, se ele não servir, se nós não olharmos para trás em socorro daqueles que precisam. A evolução só se faz válida quando ela serve não apenas para si, mas para toda a grei que faz parte desse espírito. Não alegues desconhecer o que Jesus pretende de ti. Está ao alcance de todos nós, por maior ou menor inteligência, capacidade de compreensão. Já não nos cabe mais a desculpa do eu não sabia. Porque, aliás, nós já sabemos. Não há um texto do Evangelho que, lembrado aqui, nós não lembramos, não números de localização e tudo mais, porque isso é o de menos. Mas citam um trecho do Evangelho e todos nós lembramos. Ou seja, saber nós já sabemos. Agora nós precisamos entrar nesse espírito e investir-se deste espírito. Lembrar o que Jesus pretende, espera de cada um de nós. Assim nos ensina Emmanuel. Basta nos afinemos com os propósitos do Senhor nas lições do Evangelho, no ensinamento que o Evangelho tem para nos dar. E saberemos, indubitavelmente, tudo aquilo que de justo e certo que nos cabe a cada um. Quando nós entrarmos no ensinamento do Evangelho com realidade, com noção e com responsabilidade, nós teremos essa clara visão de o que Jesus espera de nós e não teremos dúvida de qual é o caminho certo a ser seguido. Atenção a este convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Este é o grande convite. O grande convite que o Evangelho nos faz. É impossível fazer-se indiferente diante desse convite. Mas ele tem que ser nos seus ensinamentos. Vinde a mim quer dizer, invista-se, revista-se, encha-se, conscientize-se da sua lição. Nos unamos em prece. Façamos a nossa prece de irradiação. Mentalizemos a presença amiga do nosso querido Mestre Jesus junto a nós, iluminando esse nosso ambiente de muita paz, de muita luz e de muita harmonia. Jesus amigo, se conosco nesse momento, fortalece-nos no momento em que tomamos as nossas decisões, para que elas sejam justas e nos eleve o espírito na tua direção. Peçamos pelos nossos lares, que sejam nesse momento banhados de luz e de proteção. As energias do bem, do amor e da luz esteja conosco, com todos que nos acompanham, encarnados e desencarnados. Essa mesma luz se espraia a todos os nossos vizinhos indistintamente. O mesmo pensamento de luz, de energias elevadas, queremos direcionar às casas de assistência, aos hospitais, aos presídios, a todos aqueles irmãos em seus lares que jazem no sofrimento, no desencontro, aqueles que transitam pelas ruas, pelas praças, desorientados. Sejamos uma voz de alento e paz a esses corações. Aqueles irmãos todos nossos que estão desencarnando em estados de desequilíbrio, de desentendimento, de falta de paz. Possamos direcionar um pensamento de confiança, de fé e de esperança, para que possam se fortalecer e seguir o bom caminho da evolução. E para finalizar, pedimos luzes e bênçãos à nossa casa espírita, para que ela possa ser iluminada e continuar alcançando o seu objetivo, que é o aprendizado, a evolução espiritual, o exercício do bem e a nossa espiritualização de cada um de nós. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.